Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula aqui do curso Prototipo. Eu sou o David Art. Nessa aula vamos falar sobre o novo Auto Layout. O que você precisa se atentar, o que mudou, quais são as possibilidades, como que a gente pode utilizar o Auto Layout, que é um recurso essencial dentro do Figma. Realmente foi um dos grandes diferenciais quando foi lançado, agora foi atualizado e ficou melhor ainda. Vamos ver como que dá para utilizar. Quero lembrar você, se tiver alguma dúvida, alguma questão, você pode mandar lá no grupo do Whats, pode mandar aqui na área de comentários, né? A parte do grupo do curso, né, no Whats é mais fácil, né? Porque tá no celular ali, é mais fácil de ver, tá bom? Então, pode mandar por lá também. Aqui na área de membros, né, não dá para ver na mesma velocidade que lá, mas fique à vontade para comentar, compartilhar e agregar conteúdo também, porque a ferramenta atualiza, são novas possibilidades e a gente não tem como seguir na mesma velocidade da ferramenta, infelizmente. Então, sabendo de alguma novidade, alguma questão, manda lá, a gente conversa e vai aprendendo e evoluindo juntos, beleza? Dentro da nossa comunidade. Bom, como que funciona agora o Auto Layout? Não mudou muita coisa, tá bom? Na verdade, adicionou uma nova possibilidade. Esse é o principal ponto. Primeiro, na questão do ícone aqui do Auto Layout, continua a mesma coisa. Veja que a identificação continua a mesma. No painel do Auto Layout, continua a mesma coisa. Inclusive para você criar um Auto Layout também, né? Shift A, da mesma maneira. Agora o painel do Auto Layout, você pode perceber que tem uma nova setinha, que é a setinha que representa a nova função, que é a Wrapper. Essa função que é envolto, né, tipo como se fosse um envelope, algo envolto, que nos possibilita quebrar a linha dentro do Auto Layout. Ou seja, o conteúdo do Auto Layout, que está dentro do Auto Layout, vai se adaptar ao tamanho do Wrapper, né, da área do Auto Layout, tanto na vertical quanto na horizontal. Porque da maneira que nós tínhamos, eu vou mostrar aqui para você, deixa eu pegar um Auto Layout aqui. Eu vou colocar do outro lado para ficar mais fácil aqui para você. Então, da maneira que nós tínhamos esse Auto Layout aqui, por exemplo, ou você selecionava na horizontal ou na vertical. Agora tem uma nova possibilidade, que aí você quebra essa linha. Mas eu vou, antes disso, mostrar para você algumas atualizações menorzinhas que ele passou aqui para a gente. A outra atualização que nós temos é nessa parte aqui do gap, da distância entre os elementos. Veja que você tem a opção de marcar o número, isso daqui sempre existiu, né? Então, ó, 25, 90, enfim. E agora você tem a opção alto. Então, com a opção alto, você consegue determinar o espaçamento entre os elementos de acordo, deixa eu marcar aqui alto, né? Aí sim, de acordo com o tamanho do frame do Auto Layout. Essa opção já tinha, só que ela era exibida aqui, quando você selecionava esse menu que abre e depois abria essas opções. E dentre essas opções tinha uma opção chamada era Between, alguma coisa assim, né? Então, que na verdade eles resumiram, deixaram um atalho, ficou mais fácil, deixou ali como alto, tá bom? É isso, ficou bem mais fácil. Dentro dessas novas opções aqui, ou melhor, dentro dessa janelinha que se abriu, né, das opções avançadas do Auto Layout, não mudou nada, tá bom? Veja que não mudou nada. Então continua a mesma coisa. Dependendo de como for o seu componente, você vai ter essa opção aqui de Text Baseline, as opções aqui também de ordem, né? Como que você quer. E a de incluir ou excluir as bordas, né? Então ele vai contar ou não o tamanho das bordas. Isso daí eu falei na aula anterior, são opções tranquilas, né? Não tem muito o que se falar, continua a mesma coisa. Também continua a mesma coisa nas opções de padding, né? Interno. Então você pode aumentar, diminuir, você pode mexer. Ó, continua exatamente a mesma coisa. Agora,
a coisa que adicionou realmente é esse íconezinho, tá vendo? Tem uma opção aqui de ícone. E aí, o que é isso daqui, David? É a opção de aplicar uma variável. A gente vai ter aula sobre variável, né? Talvez você já tenha até assistido essa aula se já tiver publicado. Mas você pode criar variáveis aqui no Figma. Você pode até criar daqui mesmo, ó, quer ver? Deixa eu criar uma aqui. Vou colocar aqui nome, teste, por exemplo. Ok, é uma variável, tá vendo? E aí, você pode pegar dados dessa variável e colocar aqui dentro desse auto layout, né? Então, por exemplo, dentro desse gap, se ele tiver assim determinado. Depois a gente vai ter mais aulas, né, sobre essa parte de variáveis, mas veja que eu tenho a opção aqui, ó, de mexer nas minhas variáveis locais e adicionar essas características, né, esses valores, aqui no próprio auto layout, seja nos paddings, seja no espaçamento, no gap entre os elementos, tá bom? Mas o mais importante, né, a novidade realmente desse auto layout é a opção que eu vou mostrar agora para você, que é essa opção da setinha aqui. Eu vou clicar nela para você dar uma olhada. Veja que eu ativei a opção Wrapper. Ao ativar essa opção, ela muda aqui para a gente o ícone. Perceba que mudou o ícone. E com isso, a gente pode trabalhar como fosse uma quebra de linha. Olha que maravilha. A gente não tinha essa possibilidade, né? Para o design responsivo, por exemplo, fica bem mais fácil isso daqui. Para você utilizar um design responsivo, fazer um design responsivo. E aí você pode manipular os espaçamentos da mesma maneira que nós manipulamos, né? As anteriores, seja alto, seja um valor determinado. Deixa eu colocar aqui 24, por exemplo, e 24 aqui. Você tem as mesmas opções anteriores nas opções avançadas, né? A diferença, claro, né, que ele vai agora aplicar também na outra linha, né? Então, se o elemento está quebrando na outra linha, ele vai aplicar também na outra linha. E na opção aqui onde nós mexemos na direção, né, do nosso elemento, então se nós queríamos centralizado no footer, centralizado no topo, à esquerda, à direita, elas continuam aqui. A diferença realmente é só na exibição do ícone, né, que ele mudou o ícone do auto layout. Dá até para perceber claramente, né? Veja aqui no menu esquerdo como mudou. Mas é isso. Basicamente é isso. Facilitou demais algumas coisas. Quer ver? Por exemplo, deixa eu pegar um botão aqui, ó. Pegar esse botão. Vou jogar aqui. Deixa eu jogar. Eu joguei dentro dele? Joguei dentro do auto layout, sim. Então, eu venho nas opções de largura e altura, né? Acredito que você já viu isso na aula anterior, mas veja, você pode selecionar, né? As opções alto também, de largura e altura. E vou trabalhar. Vou trabalhar, olha lá. Olha só. Olha que da hora, né? Olha só, que da hora. Então, imagina isso no responsivo, como fica bem mais fácil, né? Ah, vou centralizar porque ficou melhor visualmente. Então centraliza, meu filho. Centraliza, olha só. Aí você deixa assim, por exemplo, ó. Você pode, por exemplo, deixar à direita, superior, inferior. Vai trabalhando conforme você quiser.
Muito legal esse daqui, muito legal, muito legal. Quer ver uma outra possibilidade de uso? Eu fiz aqui no meu currículo. Aqui, ó, no meu currículo, por exemplo. Deixa eu selecionar aqui. Veja os logos, né? Do meu currículo. Ele identificou os espaçamentos diferentes, né? Ó. Não, minto. Na verdade, aqui os espaçamentos estão iguais. Mas eu tenho a opção de determinar espaçamentos diferentes, ó. Se eu selecionar o alto, agora sim. Olha só que da hora. Deixa eu selecionar aqui para ele mostrar aquelas linhazinhas, né? Ver se ele pega aqui. Aí sim, ó. Olha a diferença. Aqui, aqui e aqui abaixo. Então, através da opção alto, ele identificou automaticamente os espaços, que nem eu mostrei no exemplo anterior, né? E deixou tudo certinho aqui para mim. E aí você vai trabalhando, ó, vai brincando, vai vendo qual que fica melhor para você. Deixa eu voltar lá no arquivo. Então eu posso colocar aqui no alto, ó, e ir trabalhando. Aí as possibilidades são muitas, né? São muitas possibilidades. Enfim, mexa aí, trabalhe aí, teste e perceba essa nova possibilidade que o Figma nos trouxe, que é a do Auto Layout com o Whopper. Com certeza ficou muito mais fácil, muito mais tranquilo de fazer alguns layouts do responsivo com essa nova funcionalidade. Beleza? Se você tem dúvida, se tem alguma questão, deixa aí nos comentários, manda lá no grupo do WhatsApp e aí a gente vai conversando, tá bom? Então, até a próxima aula. Estuda aí, galucho, galucha, fica com Deus. Até mais, valeu, fui.